Pessoal, boa noite, tudo bem? Espero que todos estejam muito bem aí. Eu tentei fazer o estudo através do notebook, mas eu não consegui porque eu acredito que era o Bluetooth que estava ligado e deve ter conectado em algum aparelho meu aqui. Então eu cancelei e vou fazer a reunião através daqui e postar no YouTube para que vocês tenham acesso, tá? Porque é muito importante que o trabalho seja feito. Se existe percalços, a gente contorna o percalço. Bom, vamos voltar um pouquinho no tempo e pensar um pouco sobre Israel na época de Jesus. Israel era um país dominado pelo Império Romano, era um estado, né, dominado por um império que tinha o seu povo, que tinha uma religiosidade muito grande, que era um povo judeu, que não acreditavam no panteão romano, que acreditavam no único Deus, e ali veio nascer o Messias, o Jesus de Nazaré. Então, muitas pessoas participaram da história de Jesus e poucas são lembradas e comentadas. E alguns desses personagens são de extrema importância a gente, como cristão, conhecer a sua história. Porque às vezes nós passamos certas dificuldades e nós temos a referência como Jesus, mas Jesus está muito distante de nós. Não no sentido espiritual, mas no sentido do que ele conseguiu suportar. Então, eu venho trazer personagens que são mais humanos, mais próximos de nós. E hoje eu gostaria de falar de um personagem específico dentro do cristianismo, que é um personagem que eu gosto muito e que eu vou introduzi-lo já já na nossa conversa. Bom, Israel daquela época, né, sobre o Império Romano, tem até hoje um monte, uma montanha onde o pico é de neve. E quando essa neve é derretida, isso acontece durante todos os anos, ele forma o Rio Jordão, que deságua em um lago chamado de Lago de Genezaré, ou Lago Tiberíades, ou Lago ou Mar da Galileia. A gente pode encontrar esses três nomes, mas é o mesmo lago. Então ele está mais ou menos 100 metros abaixo do nível do mar. Então ele causa ali naquela região uma temperatura amena e sem estar muito quente nem muito frio. Então é muito tranquilo. É o que a gente chama de clima mediterrâneo. É tranquilo o ano inteiro, com brisa, fresco por causa desse mar da Galileia. Ele enche e transborda, e no que ele transborda, o Rio Jordão, com o mesmo nome, deságua num outro lago chamado Mar Morto, que está a mais de 400 metros abaixo do nível do mar. E ele não deságua, porque ele é muito profundo e ele é muito grande. Então a água do Rio Jordão fica ali. Mas nesse outro lago, o lago de cima, o lago da Galileia, ou o lago Tiberíades, pelas condições meteorológicas, várias cidades em volta se formaram, muitas famosas na Bíblia, como Cafarnaum, como a própria cidade de Tiberíades, como a cidade de Betsaida, como a cidade de Gadara e como uma cidade que ficaria muito famosa na posteridade, chamada Migdol ou Magdala, né, no nosso português aqui romantizado, latino. E essa cidade era uma cidade de um comércio muito intenso, muito intenso. Dracmas, sestércio, denários, ali corria o mundo grego, o mundo egípcio, romano, o mundo persa, ali se cruzava. Ali Cleópatra foi 2 vezes isso existe relato no Egito, tá? Onde ela comenta sobre essa estadia em Magdala para se aproveitar dos ventos que vinham do mar, que era muito agradável mesmo.
Mas não seria por causa de Cleópatra e nem seria por causa do intenso comércio que tinha naquela cidade que ela ficaria famosa. Seria por causa de uma mulher. O nome dela, em hebraico, era Miriam, Miriam de Migdol, ou Maria de Magdala, ou Maria Madalena. Na Bíblia é descrito que ela era uma mulher que agenciava luxúrias, né? Que ela era uma pessoa aí que tinha um bordel, que ajudava outras mulheres a ganhar a vida nessa profissão que é a mais antiga da Terra. E é relatado também que ela era possuída por 7 demônios, 7 espíritos obsessores, podemos dizer. Eu acredito que seja até mais do que isso, acho que era uma possessão mesmo. Ela entrava em transes. Determinados dias ela ficava bem, tranquila, ganhava muito dinheiro. Depois ela entrava nesses transes que ela custava sair. Essa mulher era de uma beleza incomparável. Ela era famosa no país inteiro, em Israel. Ela era muito, ou no caso, como não existia Israel nessa época, né, a província da Judéia. Ali ficava tudo perto, a Judéia, a Galileia, a Samaria. Então Maria Madalena era famosa porque ela era de uma beleza ímpar. Ela era muito bonita, sabe, tipicamente judia, de lindos olhos castanhos, cabelo amendoado até na escápula, muito bonita mesmo. Então ela chamava a atenção de todos os homens e era uma mulher. Outra diferença dela, ela falava 4 línguas. Isso na época, para a mulher, eu lembro a vocês que a mulher era proibida de estudar. Ela falava grego, aramaico, hebraico e latim. Então ela dominava mesmo essas línguas, ela era muito inteligente, conhecia das leis, conhecia das religiões, e como Magdala era muito frequentada, ela conhecia boa parte desse mundo antigo. Conhecia no sentido de existência mesmo, de viver naquele lugar. Ela tinha uma experiência muito grande. Mas ela tinha esse problema com esses 7 demônios. Então, um dia depois do seu aniversário, onde ela fez tudo o que quis, entrou aí uns 7 dias, 8, 10 dias comemorando o aniversário dela, entregue a todas as luxúrias, todos os vícios, todas as atitudes que abaixam os padrões vibratórios. Ela entrou num transe muito profundo, onde esses 7 demônios a possuíam. E isso durou dias. Então o casarão que ela tinha, que ela era muito rica, por ser essa agenciadora, ela escolhia os homens com quem ela ia ficar. Ela não era nada dessas mulheres da vida que eram qualquer uma. Ela escolhia, eram príncipes, eram próprios fariseus, pessoas de alta hierarquia. Um rei persa tentou se aproximar dela e alguns ela recusava, ela tinha audácia de recusar, porque era uma mulher empoderada, mas era uma mulher que era vítima de si mesma. Então, nesse transe profundo, depois do seu aniversário, bate-lhe alguém à porta do seu casarão e fala com o funcionário que ali estava: eu preciso ver a senhora. Um mendigo maltrapilho, com o rosto meio que coberto por umas marcas estranhas. E o funcionário falou: de jeito nenhum, ela não está bem, né? Tentou disfarçar, mas eu preciso ver a senhora, eu preciso encontrá-la, eu preciso falar-lhe. Ele falou: por favor, vá embora, senão eu vou soltar os cachorros aqui em cima de você. Desculpa, soltar os cachorros aqui em cima de você. Você precisa ir embora para nós não termos problema. E fecha o portão. Um tempinho depois, o homem volta a bater, mas dessa vez com mais força, com um cajado. Ele bate no portão e quer falar com Maria Madalena.
E o funcionário meio assim chama outros funcionários para expulsar ele dali, e nesse meio período ele entra na casa, despercebido, correndo, e adentra ali dentro e vai até o quarto dela. E sacode ela, conversa com ela, fala: Maria, Maria, acorda, Maria. E ela totalmente em transe, totalmente possuída mesmo, entregue totalmente na mão desses espíritos obsessores. Então Maria Madalena não consegue ouvi-lo e ele insiste: minha senhora, acorde, minha senhora, eu vim lhe dizer. E ela começa a voltar um pouco a entender, falou: o que está acontecendo? Quem é você? O que você está fazendo aqui? Me solte. Aí ele começa a explicar para ela. Falou assim: você não se lembra de mim, senhora? Não se lembra de quem eu sou? Então ela fala: não, eu não me lembro, meio perturbada. Então Maria Madalena começa a voltar a si e ele conta quem era esse rapaz. Você, senhora, que me jogou uma moeda enquanto passava com a sua liteira sobre a cidade, e eu, um leproso perdido e sem futuro na vida, vim te pedir. Me joguei no chão e lhe pedi um dinheiro para que eu pudesse ir conhecer um dramaturgo, um professor galileu que famoso na região estava ficando, que lava a lepra do corpo, que cura as pessoas. Então Maria Madalena lembrou-se do homem, que ela lembrou-se que tinha jogado para ele uma moeda e tinha lhe dito que se ele o encontrasse, que ele voltasse e lhe dissera que ele tinha encontrado. Eu o encontrei, senhora. Eu o encontrei e ele tirou as minhas lepras e mostrou todos os seus lepromas curados para aquela mulher. A mulher ficou impressionada, mas desanimada, não queria conversa com ele. Aí eu falo assim: venha comigo, senhora. Ele está ali, na outra cidade, do outro lado do mar. Venha comigo. Ele lhe ajudará. Ele vai te aliviar as dores, assim como ele fez comigo e com tantos outros. E ela falou: ele lavou a sua lepra do corpo, mas a minha lepra é na alma. Essa ele não vai curar. Muitos profetas curam o que é exterior, mas o que é interior, nenhum deles curam. E ele insistiu: por favor, Senhora, eu sei, Jesus te espera, ele está te esperando, eu tenho certeza do que eu estou lhe dizendo, venha comigo. E ela resiste e não quer ir. Então ele pega ela e sacode, fala assim: venha, Senhora, por favor. E ela, tomada de um ímpeto, né, vendo que um leproso tinha sido curado, ela bate palmas, chama uma das suas empregadas, na época escrava, chama e fala: prepare a minha barca, que eu vou com esse homem até Cafarnaum, que é do outro lado do mar. E eles vão. Eles entram, ela muito atordoada, e cruzam a barca. O barqueiro, o leproso curado e Maria Madalena. Ela fica com um pouco de medo. Isso era à noite, mas ela fica com medo não porque tinha fora, pelo que tinha dentro. Porque esse Jesus de Nazaré começava a ficar muito famoso, porque ele realmente tinha uma oratória muito boa e ele falava, parecia que ele estava falando diretamente para você. É como se a gente fosse em alguma religião, independente de qual seja, e é falado alguma coisa e fala: nossa, isso parece que foi falado para mim. Jesus tinha isso num nível muito superior. Então, ele é levado, o barco rasga o mar, o barco encosta nas praias de Cafarnaum e ele fala: ali, Senhora,
É ali que ele está, na casa de Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas, que vem a ser conhecido depois como Pedro, o apóstolo, e ela fala com ele, vá, por favor, vá vê-lo, ele está te esperando. E ela com medo, né, compreensível, então ele empurra ela entra sobre as escadas e abre a porta num supetão, porque ela era muito corajosa, era uma mulher diferenciada, não era uma mulher igual às mulheres da época. E quando ela abre a porta, um homem de costas sentado numa pedra, debaixo do luar da lua cheia, o teto formando um quadrado, assim nele, uma aura mesmo de luz, indescritível, vira-se para ela e fala, Maria. Ela se espanta, falou assim, Jesus, o Senhor me conhece? Ele fala, claro, Maria, ergo bonus pastor sum, eu sou o bom pastor e conheço todas as minhas ovelhas. Ela é tomada de um susto, como aquele homem podia conhecê-la. Se me conheces, Senhor, sabes que sou uma desaventurada, que sou uma pessoa entristecida pela vida. Ora, Maria, que importa que fostes? A mim importa quem queres ser. Mas o que eu faço, meu Senhor? O que eu devo fazer nessa minha trajetória? Qual é o encontro que eu tenho que ter? Jesus fala para ela, ama Maria, ama aos teus filhos. Desgraçada de mim, tenho o ventre varado 1000 vezes e não tive a sorte de ser mãe. Maria, quando eu te falo para amar a seus filhos, eu não digo de cuidar dos filhos da sua própria carne, porque a mãe que isso faz está se incumbindo de um dever. Mas quando eu te digo para amar aos teus filhos, eu digo para amar os filhos que não têm mães, as mães que não têm filhos, aos abandonados, aos descuidados, aos que estão largados e desesperançados. Então haverá, Senhor, esperança para mim? Haverá esperança para mim? Jesus, sim. Tudo se renova na terra, Maria. Por que com você seria diferente? É como um muro onde está abandonado, mas quando vem a primavera ele é tomado pelo musgo e flores dali brotam. A mim não interessa quem você foi, mas me interessa muito quem você quer ser. Maria Madalena, encantada com as palavras de Jesus, vira para ele, pede-me, Senhor. Pede-me, Rabone, que quer dizer mestrezinho querido, pede-me a minha vida, que eu lhe darei. Hoje eu não lhe pedirei a sua vida, Maria, mas um dia que não está longe, eu te pedirei. Agora vá e ama, Maria. Ama os teus filhos. Aquela mulher não consegue dar as costas para Jesus e vai saindo devagarzinho. Chega de novo a barca, volta do mar para Magdala e no outro dia o comentário é geral. A prostituta ficou louca, jogou todos os bens fora, deu tudo para os outros, guardou um vestido com o qual ela tinha perdido a virgindade, que para ela tinha um simbolismo, e um vaso de um perfume chamado alabastro, que na época era caríssimo, só os ricos o tinham. Então ela modifica, ela fica transtornada. Então a prostituta ficou louca, porque ela agora quer abrir mão de tudo que ela é e o que ela foi
e quer seguir esse tal de Jesus. Isso fez na população de Magdala um start na cabeça. Falou, o que esse homem falou para ela que decidiu fazer uma mulher rica, bonita, que tem a vida, que pediu a Deus, desistir de tudo e segui-lo? Curioso. Então Maria Madalena tem esse surto, essa coragem, eu costumo dizer que esse 1 minuto, 2 minutos de coragem da vida da gente, que a gente modifica tudo. Não longe dali, nesse outro dia que passou, um outro Simão, que era um fariseu, estava dando uma festinha, e ele tinha mania de convidar as pessoas que estavam ficando famosas para ir na casa dele. Ele promovia uma festa para a pessoa, hipocrisia. Ele, homenageando os outros, queria se homenagear. Ele não estava pensando em receber bem uma pessoa. Ele queria crescer politicamente dentro do sinédrio, como ele era um fariseu, para poder ter mais poder e mais prestígio. Então ele convida Jesus para ir na sua casa. E para o desespero dos apóstolos, Jesus topa. Jesus fala, eu vou. Ele me convidou e eu vou. Porque lá há mais coisas do que vocês imaginam que nos esperam. Então vai ele mais 2 apóstolos, seus seguidores. Jesus entra, lava a mão. Era costume do povo judeu ter uma bacia na porta de entrada, eles lavam a mão e enxugam o rosto e tudo mais. Tem todo um ritual para entrar na casa de outra pessoa, demonstrando respeito e tudo. Então Jesus fez todo esse procedimento, e ficou ali. Então eu falo assim, e deita-se num sofá, que tem um nome específico, que eu não estou lembrando agora. Esse nome desse sofá é um tipo de sofá da época. Eu não vou lembrar o nome, mas era um sofá. Ele deitou lá e ficou lá tranquilo, enquanto os 2 apóstolos ficavam apreensivos, porque Jesus já estava famoso. Então, Simão, todo orgulhoso, fala assim, olha, se esse cara aí for mesmo quem está dizendo que olha que grandeza ele no meu sofá. Então ele se emberbecia no próprio ego, no próprio orgulho. Nesse tempo, entra a pecadora, entra a perdida, a famosa perdida, a famosa endemoniada. Maria Madalena adentra na festa e vai em direção a Jesus. E todo mundo espantado, porque ela era muito conhecida. Falou, como que pode uma mulher ter a audácia de entrar aqui? O fariseu Simão quis expulsá-la, e ela olhou firmemente para ele, como quem quisesse dizer, você nem se atreva a me pôr para fora daqui, porque eu sei. Porque ele era um hipócrita, ele era fariseu. Ele era do sinédrio, então um homem religioso, mas à noite ele era cliente dela, visitava a casa de Magdala para poder ter com ela noites, então ele não a enfrentou. E ela se aproxima de Jesus e com o alabastro que ela levou, que era o perfume antigo da época, ela lava os pés de Jesus e com seus cabelos enxuga os pés de Jesus. E Jesus olha para Simão, e Simão olhando para aquele homem falou, é um impostor. Porque se ele fosse o Messias, ele saberia que ela é uma pecadora, é uma prostituta. Ele saberia, ele é um falsário. E Jesus, como quem já sabia tudo o que ia acontecer, olha para Simão e ensoberbe ele mais. Fala, Simão, ele olha e fala assim, eu sei que você é um comerciante próspero. Eu falei assim, não, eu não sou tão rico quanto parece. Eu falei, não, eu não disse que você é rico, eu disse que você é próspero. Ele falou assim, sim, tem os meus negócios, sim. Então, Simão, eu gostaria de te perguntar uma coisa. Pois não, pode falar, Senhor. Haviam 2 homens, funcionários de um patrão que tinha um terreno. Sim, Senhor, entendo. Esse homem tinha esses funcionários porque os funcionários lhe deviam
Um lhe devia 400 denários e outro lhe devia só 10 denários. Então ele disse: venham, trabalhem no meu terreno, que eu lhes perdoarei a dívida. Eu te pergunto, Simão, qual desses dois funcionários amou o patrão? Ele falou assim: aquele a quem foi mais perdoado da dívida, porque o que tinha 400 denários de dívida ficou muito mais feliz com o que tinha 10. Ele disse: muito bem, Simão. Eu, quando entrei na tua casa, você tentou crescer pela minha presença. Você não respeitou a lei e me deu a toalha para enxugar o meu rosto. Você não me deu de beber e não me deu de comer, como manda a lei fazer com a visita. Mas essa mulher lava-me os pés com perfume e os enxuga com seus cabelos. Então, mulher, por muito amares, eu te perdoo. Aquela mulher, podemos imaginar a sensação? Jesus, eu te perdoo, vá e não peques mais. Isso está escrito na Bíblia, tá? Essa mulher transforma-se, sai da festa e a partir daquele dia começa a seguir Jesus de Nazaré. Sempre eram 77 os seguidores dele, poucas mulheres, mas ela sempre estava lá, seguindo Jesus. Em todas as suas palestras, no Sermão da Montanha, ela estava presente naquele momento terrível do Gólgota, do Calvário. Ela estava no momento em que Jesus foi crucificado, quando ele foi torturado, quando ele foi traído, quando ele foi abandonado. E dentro dela ela tinha uma pergunta: onde estavam aqueles leprosos a quem Jesus curou? Aonde estavam aqueles paralíticos que ele fez voltar a andar? Aonde estavam os mortos que ele reviveu? Os endemoniados que ele libertou? Aonde estavam essas pessoas quando Jesus estava sendo crucificado? Não estavam com ele. Alguns debandaram, outros descreram mesmo, desses 77, mas os 12 apóstolos ficaram juntos com algumas mulheres, como Joana de Cusa, como Maria, a de Jerusalém, Maria, mãe de Marcos, Célia, que ajudou muito, Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, né? Maria de Nazaré. Então ficaram algumas mulheres junto. E João, que foi o único que não se apartou. Então Jesus, quando estava sendo crucificado, estava com essas pessoas em volta e um monte de inimigos gratuitos, porque Jesus nunca disse a mentira, nunca maltratou ninguém, sempre tinha amor para dar. Eram inimigos gratuitos. Então Jesus sai desse plano, né? O seu corpo fica. E José de Arimateia pede a Pôncio Pilatos para embalsamar o corpo e colocar ele num túmulo. José de Arimateia era um fariseu que era muito rico, tinha muitas posses, então ele doou um túmulo que ele tinha nas proximidades ali do Gólgota, do Calvário, e Jesus é sepultado. E a sepultura é fechada por uma pedra mol, que era uma bola que gira. Então veda-se aquela caverna, que era uma caverninha. Então Jesus ali fica. E colocaram 2 guardas para vigiá-lo, porque ele se atreveu, depois de tudo isso que ele fez, ele se atreveu a dizer que voltava. 3 dias depois ele voltaria. Ele se atreveu a dizer isso. Então, para o corpo não sumir, eles falaram: vamos colocar esses guardas aqui, porque se o corpo sumir, eles vão falar que ele voltou. Então, fica aí de guarda. Então, era uma perseguição muito grande, porque os cristãos daquela época, quem seguiu Jesus Cristo daquela época, não sabia o que iria acontecer com eles depois que Jesus morreu. Então, alguns mesmo foram embora, desistiram, descreram. Bom,
No terceiro dia, eles quiseram enfrentar. Eles falaram, eu vou... As mulheres, elas foram enfrentar esses soldados romanos para poder passar, porque tem todo um ritual para quem é judeu, tem que embalsamar, passar um óleo. E entre essas mulheres estava lá a Maria Madalena. É conhecida como as Três Marias, tá? Maria de Jerusalém, Maria de Magdala e a Maria Mãe de Marcos. É conhecida como as Três Marias. Há quem diga que Joana de Cusa também estava. Isso não está muito claro nos estudos que eu fiz, mas eram três. Então, quando elas chegam lá e vê os dois soldados desmaiados e a rocha movida, o túmulo de Jesus aberto, as duas voltam correndo para contar aos apóstolos e fica só Maria Madalena de frente para o túmulo. E de repente passa um jardineiro cuidando ali das folhagens. Ela pensou que era um funcionário de José de Arimateia e grita, meu senhor, o que fizeram com o meu senhor? Aonde está o meu senhor? E quando ele vira, era Jesus. Jesus ressuscitado em espírito, ali se mostrando para ela. E ela lembra daquela palavra querida que ela disse, Rabone, mestrezinho querido, e vai para abraçá-lo, e ele fala, não me toque. Você não pode me tocar, eu ainda não subi ao Pai. Algumas tradições dizem que ele foi ao umbral para procurar Judas, outras dizem que ele não estava materializado o suficiente para ela tocar, enfim, isso aí é outra história. Mas ela viu. Então ela volta correndo e conta para os apóstolos, porque as duas tinham falado que a pedra tinha sido mexida, mas ela chega com a notícia de que Jesus tinha voltado dos mortos, que Jesus tinha matado a morte, que a morte é uma ilusão e que não existe. Então todo mundo ficou chocado, mas aí teve uma pergunta muito cruel. Falou assim, mas Jesus voltou? Ele apareceu? Falou assim, apareceu. Falei, mas as duas acabaram de voltar de lá, elas não viram? Falei, apareceu para mim. Alguém falou, apareceu para ti. Para ti. Que pergunta cruel, né? Ela nunca seria perdoada por ter sido quem foi. Nunca. Não pelos homens. Então, ela fala, ele me apareceu, eu o vi. Jesus está vivo. Ninguém acreditou nela. Só uma pessoa acreditou. A mãe de Jesus, que diz para ela, minha filha, o meu coração de mãe me diz que você o viu. O meu coração de mãe me diz que ele está vivo. Então, todo mundo duvidando, Jesus se materializa na sala e vai até Tomé, que foi o que acusou ela, e falava, toca, Tomé, nas chagas, onde furaram os pregos, toca. Ele fala assim, você realmente está vivo, mestre? Ela fala assim, você acredita porque você viu, mas bem-aventurados são aqueles que não precisam ver para crer. Então, depois de algumas aparições a caminho de Emaús, que era outra cidade, Jesus fez uma série de aparições, não foi uma só, tem vários relatos. Apareceu para os viandantes, apareceu para os pescadores lá em Cafarnaum, que dizem que entrou tanto peixe que a barca quase virou. E cada um foi seguir seu ministério. E Maria Madalena e Maria de Nazaré foram a âncora para o Pentecostes, que foi o que selou, chama selamento de fogo, e é onde eles falavam línguas estranhas, línguas mortas. Foi onde eles assumiram toda a mediunidade que Jesus vinha trabalhando em cima deles ali. E foi mostrado que Maria Madalena tinha sim a mediunidade de cura. Então ela começa, cada um vai para um lado. Eles fundam uma casa perto de Jerusalém, chamada a Casa do Caminho. Muitos apóstolos, alguns morrem bem cedo, como André, morre bem cedo, eles mataram mesmo. Outros vão para a Índia, alguns vão para onde hoje é a Turquia, outros vão para onde hoje é o Egito.
eles se dissipam para a Síria e se dissipam pelo império. E Maria Madalena fica sozinha com Pedro, o apóstolo, São Pedro. E ele fala, eu vou ter que ir também, porque a minha missão está em Roma. Eu preciso estar a caminho de Roma, e então eu preciso ir para lá. Ela falou assim, me leva contigo, Simão Pedro, eu não tenho com quem ficar, eu não tenho mais nada, deixa-me ir com você. Ele fala, não, Maria, você é mulher, as pessoas vão maldar, as pessoas vão falar. No fundo ela sabia que era porque ela tinha sido a pecadora. Ela nunca seria perdoada. Então, pelos homens, ela não seria perdoada. Então, ele vai e a deixa sozinha. E aquela mulher se vê perdida. Pela primeira vez, depois de se encontrar com Jesus, ela se perdeu novamente. Ela volta para Magdala, bate na porta de todo mundo e pede um emprego para poder trabalhar. E as mulheres falam, você que seduzia nossos homens que viviam naquela casa daquele bordel, você está pedindo serviço aqui, volta para prostituição, sua impura. E jogaram pedras, jogaram tudo. E ela começou a se ver desesperada e desesperançada. É impressionante, né? Isso cabe uma reflexão. Para julgar, todo mundo tem tempo. Mas quando uma pessoa quer mudar e precisa de uma mão estendida, raras são as mãos que lhe são oferecidas para ajudar. Sem cobrança e sem jogar na cara. Raras são essas mãos. Ela não teve. Então ela volta, senta-se em frente ao mar da Galileia, onde ela tinha saído aquela vez para ir conhecer Jesus, e se vê desesperançada. E lá no fundo ao mar ela vê um monte de barca vindo do mar e batendo no metal batendo no metal, fazendo barulho, fuja, morféia, quer dizer, são leprosos. Existia uma lei naquela época onde quem era leproso era obrigado a fazer um barulho para que as outras pessoas se afastassem. Então, era um monte de barco, alguns de cavalo, outros de barco, vindo todos em direção a Cafarnaum, aquela região ali de Magdala, porque era ali que Jesus tinha ficado muito famoso. Então, eles chegaram e pediram, viemos aqui para que o dramaturgo, o professor Galileu, o Rabi da Galileia, cure as nossas lepras. Há notícias no mundo inteiro que ele curou todo mundo. Nós viemos aqui para ele nos curar. Ela pende a cabeça e fala, chegaram muito tarde. Crucificaram ele, mataram-no numa cruz. Imediatamente a esperança nos olhos daquelas pessoas foi completamente perdida. Ficou só o vazio do sofrimento, de ser discriminado, de ter uma doença que não tinha cura e que era morte certa e que não podia nem conviver em sociedade. Chega o alcaide lá tipo xerife da região e expulsa aquele povo, que eles eram indesejáveis, eles eram os impuros, né? Não podia ter contato. Então expulsa eles e eles começam a voltar para trás. Aí eles vão voltando para trás, o alcaide sai, Maria Madalena volta a ficar sozinha e vê uma criança sorrindo para ela, virando lá no mar. E ela pensa, meu Deus, como eu não tenho para onde ir, vou eu junto com eles. No ímpeto de medo, por eles serem todos leprosos, ela vai. Aguardem por mim, eu quero ir com vocês, porque ela não tinha para onde ir. Então ela vai com os leprosos. E no Vale dos Imundos dos leprosos em Jerusalém, entram mais de 10.000 leprosos e uma linda mulher. Vão, descem e todos os dias, ao pôr do sol, Maria Madalena colocava um banquinho, subia em cima e começava a falar de todas as pregações que ouvira do seu mestre querido.
Todos ouviam com muita atenção e era como se a alma deles fossem saciadas. Porque quem tem Jesus aqui dentro se sente em paz. E ela transmitia a mensagem de quem convivera com ele. Então, tinha muita credibilidade. E eles ficavam encantados com ela. 20 anos se passaram. 20 anos se passaram. Ela com a mediunidade de cura, tentando cuidar daqueles leprosos. E um dia, tomando banho em uma cachoeira, ela percebe uma despigmentação na pele, meio rosa, pega um graveto, espeta, não sente nada, espeta de novo, não sentiu nada, olha para os céus e agradece. Pagarei na carne os erros que na carne eu cometi. Ela adquire lepra, coloca o banquinho e naquele dia ela diz, não vocês os leprosos, ela diz, nós os leprosos somos bem-aventurados, e faz o discurso mais lindo que aquele povo ouviu. Um tempo depois, a lepra consumiu muito do que existia daquela mulher, e aquela bela mulher já não existia mais. Comeu os lábios, alguns dedos arrancaram, porque era uma coisa que não tinha cura, então ela acabou mesmo. Perto de morrer, ela se lembrou de uma mulher, uma amiga, uma mãe. Ela se lembrou de Maria de Nazaré e pediu para que fosse até Éfeso, onde ela estava com João, que ficou incumbido de cuidar de Maria. E ela vai, e eles falam, você tem certeza? Você é leprosa, eles vão te atacar, eles vão fazer covardias com você. E ela falava assim, eu quero ver a mãe de Jesus pela última vez. Porque ela sabia que ia morrer, porque lepra não tinha cura. Então ela amarra um pouco de pão, a canícula, porque os leprosos tinham que fazer barulho, e ela vai em direção, sai de Jerusalém e vai a pé até Éfeso. É uma longa distância. Andando de noite para ninguém vê-la, toda coberta, toda devorada pela lepra, e com a canícula na mão, fazendo o barulho de que todo leproso precisava fazer. E ela descansava à noite, se escondia à noite, mas lhe tacaram pedra, não lhe deram de comer, judiaram dela, tudo que vocês imaginam, humilharam, sai pra lá leprosa, você não é gente, tudo. Andando, foram 3 dias andando, até que ela chega à porta da cidade de Éfeso, e as suas forças não aguentam. Ela desmaia, cai, chamando por um nome, Maria, João, Maria, João. Então alguém passa e ouve contra João, e João vai e a recolhe, mas ela já não tinha mais os sentidos, ela já estava no finzinho da vida. E eles colocam ela na mesa, na pedra na mesa, Maria de Nazaré, mãe de Jesus, velhinha de cabelos brancos, João ali junto com ela, oram e pedem, e de repente Maria Madalena se vê fora do corpo e vê o seu corpo e não consegue entender. Falava assim, eu fiz minha passagem, né? Então ela é puxada, seu espírito é levado conscientemente. É uma coisa impressionante o plano espiritual, você pensa, você vai. Isso é muito bem descrito naquele filme Nosso Lar. Então ela volta para aquele mesmo lago, o lago onde ela escolhera cuidar dos seus filhos, o lago onde ela foi para conhecer Jesus, aquele mar lindo, aquele mar da Galileia. Ela olha para o horizonte e vê uma imagem, uma figura humana se desenhando, andando sobre as águas.
E naquele momento ela vê Jesus. Eu vim lhe buscar, foste fiel até o fim. Dá-me a sua vida, para que eu te coroe como uma das minhas trabalhadoras espirituais, como uma amiga, porque fostes fiel até o fim. Então Jesus pega na mão de Maria Madalena e eles desaparecem no horizonte. Quantos homens e mulheres de Magdala somos? Quantos? Quantos de nós somos sofredores das nossas próprias escolhas? Nos sentimos culpados por tudo o que já fizemos ou pela nossa própria consciência. Abre aspas, como Jesus disse para ela: a mim não interessa quem você foi, a mim interessa quem você quer ser. Isso é muito belo, porque embora eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, eu posso começar agora e fazer um novo fim. E como é vã, como é impressionante como a gente julga quem às vezes quer mudança. A gente está acostumado a lidar com as pessoas, fala, esse aí não vai mudar nunca. Vamos ter esperança, porque Pedro era cáusto, né? Era enérgico e continuou seguindo o caminho. Paulo, que foi um apóstolo que veio depois, era puro no sentido de ele era casto, ele era uma pessoa séria, ele era um seguidor da lei judaica, até extravasou, mas ele seguiu até e continuou. Mas Maria Madalena era um pântano, era um poço de iniquidade, um poço moral, e se transformou em uma vida, num espírito excelso, num espírito digno de ser recebido por Cristo. Então, que possamos refletir e pensar, não vamos julgar ninguém. O Pai Nosso que nós rezamos nos pede isso. Perdoa as minhas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, perdoe as nossas dívidas, pretéritas ou não, assim como nós perdoamos a quem errou com a gente. Se alguém errou com você, perdoa, porque o seu papel é perdoar. Porque quando você precisar do perdão, você o terá. Mas se você não doa perdão, você não recebe perdão. Maria Madalena é um exemplo. Hoje ela trabalha no plano espiritual, principalmente ajudando as mulheres vítimas de homens cruéis, porque a chamavam de prostituta, mas ninguém fala dos homens que a prostituíram, não é? Ela não ia para a cama sozinha. Então, fica o pensamento do estudo de hoje. Não vamos julgar ninguém e vamos sempre estender a mão àqueles que de nós precisarem, sem pedir nada em troca. Vamos seguir esse exemplo dessa cristã que é um verdadeiro baluarte, uma pessoa que modificou toda a vida e que muito pouco é falada. Essa mulher é um exemplo e ela é a mais próxima de nós, porque nós somos um poço de erro. Nós erramos todos os dias, como ela também já errou. Erros diferentes, mas erros. Então a transformação precisa vir e ela só vem através de Cristo. Vamos nos dar a chance. As fontes de tudo que eu disse aqui foram do livro As Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, psicografada pelo Divaldo Franco,
o livro Boa Nova, pelo espírito Humberto de Campos, psicografado pelas doces mãos do Chico Xavier, Palestras Espíritas e a Casa do Consolador, que tem a sua sede em São Paulo. Então, um grande abraço, um grande beijo para vocês, muito obrigado pela companhia, por terem tido a paciência de ficarem aqui comigo ouvindo essa história, e que Jesus abençoe as nossas casas, abençoe os nossos lares. Se não pudermos, Senhor, sermos uma galáxia de estrelas, que possamos ser pelo menos um vagalume a iluminar a vida de quem anda na escuridão. Se eu não puder acabar com a fome do mundo, que eu possa plantar a semente do trigo e que um dia eu encha a mesa das pessoas com a dádiva do pão. Obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade de estar aqui. Obrigado, Senhor Jesus, por acreditar em mim. Eu sou feliz porque em meu Pai confio. Eu sou feliz porque em suas mãos eu me entrego. Eu sou feliz porque eu sei que Ele me acolhe. Eu sou feliz porque eu sei que eu sou eterno. Que assim seja.